Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós leremos a partir do versículo de número 25, iremos até o versículo de número 34. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25 até o versículo 34. Eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Atos 16, 25, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças, ó Deus, pela tua santa palavra, a qual, ó Pai, chegou até nós, ó Deus, porque o próprio Senhor conduziu todo o processo, de modo que hoje, Pai, temos contato direto com a tua revelação, e ao lê-la, ó Pai, nós cremos e percebemos que tu falas aos nossos corações. Ó Deus, reconhecemos isto, Pai, e entendemos a necessidade de nos aproximarmos dela, Pai, nos alimentarmos dela. Por essa razão, Pai, também mediante a exposição da Tua Palavra, Senhor, nós temos a oportunidade de refletirmos a respeito dos princípios eternos que o Senhor já revelou. Sendo assim, ó Deus, eu peço ao Senhor que Tu continues a nos conduzir e que Tu fales aos nossos corações de forma profunda, para que sejamos levados a essa reflexão e não paremos na reflexão, mas que avancemos até a prática, para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, é o que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos enfrentado aí um período de um calor não muito comum para nós, né? Estamos acostumados aí à nossa ventania aqui de São Pedro da Aldeia, então a gente não costuma sofrer tanto com o calor. Esses dias eu estava compartilhando com o pessoal de lá da igreja que isso me faz lembrar da minha terra, né? Eu sou de Bangu, né? Então Bangu é um lugar quente a beça, né? Bom, esses dias de calor, né? A gente estava lembrando de lá de Bangu, mas, irmãos, só de lembrar eu já estava suando, né? Mas enfim, né? A gente, hoje em dia, nós não conseguimos nos acostumar ao desconforto. Nós vivemos na era do ar-condicionado, né? No mínimo a gente tem um ventilador, né? A gente está sempre procurando um refresco, e quando às vezes no ambiente não tem esse tipo de refresco, de refrigério, nós reclamamos, né? Às vezes, se nós formos ao culto num dia de calor, os ventiladores estiverem ruins, deve ter gente talvez que vai até para casa, fala assim: olha, eu não vou ficar aqui não, mano, está muito quente. Aí eu fico pensando, né? A cena que está registrada aqui nesse trecho que nós lemos é a cena de um encarceramento. Paulo e Silas estavam presos. E aí eu te pergunto, será que na prisão, naquela época, tinha ar-condicionado? Tinha ventilador? E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, para a gente se situar aqui dentro do contexto, é que esses homens, eles estavam presos, segundo o versículo 24, no cárcere interior.
Ora, se tinha um cárcere interior, é porque havia um exterior. Qual a diferença entre um e outro? Que no cárcere exterior, os presos eles podiam caminhar, eles não estavam limitados na sua movimentação. O cárcere interior era mais escuro, era frio, eles estavam presos nos pés a um tronco e estavam com as mãos presas também. Então, não havia a ventilação adequada, não havia um conforto de você encontrar uma posição agradável, porque eles estavam presos, não havia iluminação adequada, mas o texto nos mostra algo fantástico, que aqueles homens oravam e cantavam. Isso nos faz pensar, irmãos, que nem toda prisão é física. Nem toda prisão é física. Há pessoas, às vezes, que estão em circunstâncias melhores, mas que não conseguem cantar e orar. Não conseguem exaltar o Senhor. E isso nos leva naturalmente a uma reflexão sobre o tipo de encarceramento em que se encontram algumas pessoas. Há pessoas, irmãos, que estão encarceradas pela sua própria mente, com síndromes diversas, depressão, síndrome do pânico. Há pessoas que talvez estão encarceradas por um vício, mas o maior de todos os cárceres é o pecado. E essa é a condição natural de todo ser humano. O homem nasce assim, nasce pecador, nasce encarcerado. E pensando nisso, nesses tipos de encarceramento, eu quero refletir com os irmãos nesta noite e apontar aqui 4 tipos de encarcerados, à luz do texto que nós lemos. E o primeiro tipo de encarcerado que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é o encarcerado que vive em liberdade. Veja que interessante, o texto diz que Paulo e Silas, eles estavam presos. Se os irmãos lerem os versículos anteriores aqui, os irmãos verão que eles foram presos ali justamente por conta da pregação do Evangelho. Eles estavam anunciando o Evangelho e havia uma mulher, uma pitonisa, uma mulher que por inspiração demoníaca estava dizendo ali: olha, esses homens são servos do Altíssimo, eles estão anunciando o caminho da salvação. Então ela estava dando uma certa publicidade ali ao que eles estavam fazendo, mas na verdade o objetivo era outro. O objetivo era que a pitonisa tivesse maior crédito ainda, porque ela já gozava de crédito naquela região, pois dava lucro aos seus senhores. Então a intenção era dar crédito a Satanás. Mas Paulo, percebendo isso, ele se volta e, perturbado com aquilo, ele manda aquele demônio que saia e manda em nome de Jesus. Então, enraivecidos por perderem o seu lucro, os senhores daquela jovem levam o caso aos magistrados ali no centro comercial da cidade, e esses homens são açoitados, eles levam varadas nas costas e são encarcerados. Veja, mas o texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Irmãos, não há nenhuma indicação no texto de que a oração daqueles homens fosse no sentido de rogar a Deus que os libertasse. Até porque nós vemos que a oração aqui é acompanhada de hinos a Deus. Eles, na verdade, irmãos, eles estavam louvando ao Senhor com canções, eles estavam orando e exaltando o Senhor. Mas como assim? Isso é estranho para nós, porque nós como seres humanos, no menor desconforto, nós já reclamamos. Nós que somos da era do ar-condicionado, irmãos, num menor indício de desconforto, nós já estamos insatisfeitos. Se alguém fizer uma coisa pequena que nos desaponte, nós já não queremos mais saber. Mas esses homens, irmãos, esses homens, segundo o texto aqui, eles foram severamente açoitados. O versículo 23 diz que, havendo-lhes dado muitos açoites,
Na versão NVI diz que eles foram severamente açoitados, justamente porque o termo grego dá essa ideia de muitos açoites mesmo, excessivamente. Imagina só, eles estavam sentindo dores ali dentro do cárcere, eles não tinham posição para dormir, porque as mãos estavam algemadas, os pés presos a um tronco. Mas, veja bem, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam. Eu fico pensando, irmãos, que nós, muitos de nós, na verdade, perto da meia-noite, já estão no segundo sono, né? Esses homens, além de orar perto da meia-noite, eles estavam cantando, mas tudo isso machucados. Irmãos, quando a gente tem algo pequeno como uma unha encravada, é difícil dormir, não é, irmãos? Difícil conciliar o sono, a dor fica incomodando, latejando. Tem pessoas que vão falar assim, eu não estou no clima hoje para cantar louvor, não estou no clima para orar, tá? Eu estou com uma dorzinha aqui no dedo mindinho. Agora esses homens, eles tinham recebido vários açoites, eles estavam orando e cantando. Isso me faz lembrar o finalzinho do capítulo 5 de Atos, quando Pedro e João, depois de terem sido açoitados, eles saíram se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrerem por causa de Cristo. Então, irmãos, esses homens, Paulo e Silas, eles estavam presos, encarcerados fisicamente, mas espiritualmente eles estavam livres. Eram encarcerados que viviam em liberdade, eles não estavam presos às amarras que muitos ficam, eles tinham a liberdade que só Cristo pode lhes conceder, de modo que não importava o que acontecesse, não importava a intensidade da dor, a intensidade do calor, o importante para eles era que eles estavam sendo conduzidos pelo Senhor e assim se entendiam prisioneiros de Jesus Cristo. Como Paulo diz em Efésios 3:1, ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele havia sido preso, não por causa de um crime, mas por pregar o Evangelho. Por causa da condução do Senhor Jesus, eles entendiam que tudo o que tinha acontecido, o que estava acontecendo até ali, era resultado da condução do Senhor. Veja, quando nós recuamos aqui no capítulo 16 até o versículo 6, nós vemos que quando eles têm a intenção de ir para a Ásia, o Espírito de Jesus Cristo os impede. Mais à frente, eles têm a intenção de ir para a Bitínia e também são impedidos. E no versículo 9, o texto diz que Paulo teve uma visão à noite, quando um homem o chamava para que ele fosse a Macedônia, para ajudá-los. E Paulo e Lucas, ali o texto diz, né, entendendo nós, né, que era a direção de Deus, que Deus estava nos mandando até ali, então eles foram. Então eles compreenderam que estavam sendo conduzidos pelo Senhor o tempo todo. Eles foram lá na Macedônia. Agora o local onde eles estavam, em Filipos ali, uma região da Macedônia, eles foram até ali porque entenderam que foram conduzidos pelo Senhor. Eles chegaram na prisão entendendo que foram conduzidos pelo Senhor, mas o grande problema, irmãos, é que nós, quando enfrentamos dificuldades, a nossa tendência é lamentar, a nossa tendência é reclamar, a nossa tendência é tentar encontrar um culpado. Eu fico pensando, já imaginou se Paulo e Silas ali amarrados, ficassem um falando para o outro assim, poxa, o Silas falando, ô Paulo, brincadeira, né? Estamos aqui por causa de você, pô. Foi mandar o demônio sair, o que os deixava ela falar, meu? Não consigo imaginar isso. Eles não estavam fazendo isso. Eu sou Paulo, você, Silas, brincadeira, você nem para me apoiar. E às vezes, irmãos, nós nos pegamos nessas situações, quando na verdade, diante das dificuldades, deveríamos orar e exaltar o Senhor, porque Deus está conosco, irmãos, em todo o tempo. Deus está conosco não só nos momentos bons. Nós tendemos a associar a presença de Deus às circunstâncias que nos agradam. Se as coisas estão indo bem, isso é muito comum no meio da igreja. Olha, se está tendo conversão, Deus está conosco. O pastor é de Deus.
Não é assim? O pessoal tem ricos, não é? Está tendo conversão, o pastor é de Deus. Se não tem conversão, o pastor não é de Deus. Tem gente que costuma pensar assim: poxa, se está acontecendo coisas boas, Deus está com a gente. Irmãos, Jesus disse o seguinte, Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não só nos momentos bons, mas sobretudo nos ruins. Então, Jesus vai estar sempre conosco. Mas pastor, e se eu estiver em pecado? Irmãos, nós somos pecadores. Se Cristo fosse deixar de estar conosco pelo fato de nós pecarmos, irmãos, nenhum de nós seria a habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós merecemos a condenação. Merecemos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Merecemos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja bem, o tipo de encarcerado que nós vemos aqui em primeiro lugar nesse texto é o encarcerado que vive em liberdade. Não importa onde você esteja, a pessoa pode estar numa cadeira de roda e alguns acharem que ele está encarcerado pela vida, mas se ele tem Jesus Cristo, ele está livre, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não importa se ele está num presídio de segurança máxima, como eles estavam aqui, se eles receber, quem recebe Cristo como Salvador, tem a liberdade. Essa liberdade, irmãos, não se limita a espaço físico. É a liberdade que o Senhor nos concede. E não importa se nós temos braços ou pernas, não importa se estamos presos ou se podemos nos locomover, nós somos livres em Jesus Cristo. O segundo tipo de encarcerado que eu quero destacar, presente nesse texto, são os duplamente encarcerados. Veja, enquanto Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e oravam, o texto diz que os outros presos os escutavam. Irmãos, os outros presos, nós quando olhamos o texto aqui, nós não vemos nenhuma indicação de que eles se converteram. Não houve conversão. O texto diz que eles escutavam. E eu fico imaginando, o que se costuma ouvir numa prisão, A prisão, eles deveriam estar acostumados, mesmo naquele tempo, a ouvirem xingamentos, talvez uma linguagem pornográfica, mas agora eles ouvem algo diferente. Eles ouvem oração, eles ouvem louvores, mas algo importante para nós chamarmos a atenção aqui é que eles não se converteram. Eles estavam encarcerados na prisão física, mas também estavam encarcerados pelo pecado. Irmãos, e isso também, o que salta aos nossos olhos aqui também, é que oração e louvor não pode converter pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos, mas pastor, se eu estiver cantando, alguém pode se converter? Negativo. O louvor liberta. Quem foi que falou? Está na Bíblia? Não está. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que é o Evangelho? É a mensagem, é uma mensagem. A gente às vezes acha, irmãos, que uma música pode levar uma pessoa a se converter, uma oração, a nossa conduta, irmãos, mas a nossa conduta não é uma mensagem verbal. Pode até dar abertura para pregarmos o Evangelho, mas a nossa conduta não é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que tem que ser pregada. Por isso a Bíblia diz em Romanos 10:13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo faz uma série de perguntas. Ele pergunta assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O Evangelho é uma mensagem que precisa ser comunicada verbalmente. A conduta
é importante para que tenhamos abertura para anunciar essa mensagem, mas a conduta não converte pessoas, a música não converte pessoas, a oração não converte pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ah, mas pastor, Davi tocava lá e o espírito maligno lá saía de Saul. Irmãos, o texto é narrativo. Não há uma norma sendo estabelecida ali. Além disso, ele não cantava nada, só tocava harpa. Se quisermos ser literais nesse texto, então toque só um instrumento, não precisa cantar nada. Mas enfim, o texto não quer estabelecer uma regra de que toda vez que fizermos isso, vai acontecer. Se for assim, irmãos, a gente tem que, vamos repetir tudo que fizemos no Antigo Testamento, nós vamos pegar lá uma pedra, aparecer um gigante por aqui, vamos sair dando pedrada na testa dele. E não é assim, irmãos. Então veja, mas também há um aspecto aqui importante a ser ressaltado, porque esses homens duplamente encarcerados, eles nos fazem lembrar de pessoas com as quais nós convivemos, que também ouvem e ouvem e ouvem e ouvem, mas nunca se convertem, nunca se rendem aos pés de Jesus Cristo. Tem gente que gosta de ouvir, né? Gente que gosta de ouvir louvor. Poxa, eu adoro louvor. Você chega na casa da pessoa tocando louvor, mas não se rende aos pés de Cristo. Gosta de oração. Irmãos, nos evangelismos que fazemos, esse mesmo que fizemos recente, nós percebemos o desejo das pessoas de receberem oração. Eu gostaria de receber uma oração, quando na verdade, irmãos, quem recebe a oração é Deus, né? O homem, né, nós oramos pelas pessoas, mas quem recebe a oração é Deus. Mas enfim, as pessoas querem receber oração, e alguns fazem questão até que seja na cabeça, né? Pastor, ora aqui, mas tem que ser na minha cabeça. No outro dia, lá na igreja, chegou uma senhora assim: pastor, eu queria que o senhor orasse comigo, mas com a mão na minha cabeça. Eu falei: não, aqui a gente não ora a cabeça não, aqui a gente ora tudo, né? Normal, não tem nada de orar a cabeça não. Mas enfim, né? Às vezes as pessoas criam essas ideias e elas gostam. Tem gente que gosta até de estudar a Bíblia, mas nunca se converte. Tinha um rapaz que é lá na igreja, com muita frequência nos estudos lá, gostava dos estudos, fazia perguntas, a gente estudando estudo bíblico, versículo por versículo, ele fazendo perguntas e tal. Um dia eu perguntei: vem cá, você já se rendeu aos pés de Cristo? Aí ele falou assim: não, eu vou à igreja e tal, mas não. Mas o camarada gostava de estudar a Bíblia. E aí? Ele: não, para mim eu acho que está tudo bem do jeito que eu estou. Há pessoas que ouvem sempre, mas nunca se convertem. Nós vemos ouvintes aqui, pessoas duplamente encarceradas, presas fisicamente, presas espiritualmente pelo pecado. E isso é uma realidade. Nós contemplamos pessoas assim, mas isso não deve nos frear. Temos que continuar anunciando o Evangelho a essas pessoas. Terceiro tipo de encarcerado, irmãos, que quero destacar aqui, são os encarcerados que parecem livres. Nós vimos os encarcerados que vivem em liberdade, os duplamente encarcerados física e espiritualmente, e os encarcerados que parecem livres. Veja, quando nós avançamos no texto, nós vimos que embora os outros presos estivessem ouvindo Paulo e Silas, o carcereiro não estava ouvindo. Mas curiosamente no texto é o único que se converteu. Quem não estava ouvindo os louvores e a oração. Por quê? Porque ele ouviu depois o Evangelho. Bom, mas veja bem, o carcereiro, depois que houve um terremoto, um grande terremoto, o termo grego aqui, traduzido aqui como grande, é um termo que passou até se tornar gíria aí para alguns, o termo mega, né? Um terremoto mega, né? É um terremoto grandioso. Eu acredito que se naquele tempo se aplicasse a esse terremoto a escala Richter, né, teríamos aí um terremoto de grandes proporções registrado. Mas enfim, ele, diante daquele terremoto, os alicerces foram movidos, foi um terremoto de grande proporção, e o carcereiro acordou e viu que as portas da prisão estavam abertas, então ele quis se matar. Veja, quem estava preso? Não era o carcereiro. Tinha um monte de presos e tinha Paulo e Silas lá. Mas ele estava preso
a uma responsabilidade que poderia custar a sua vida, porque se os presos fugissem, ele teria que pagar com a vida. Então agora, diante daquele cenário, aquele grande terremoto, nós vemos que ele entra em desespero, porque ele estava preso a essa responsabilidade, sabia que ia custar a sua vida, então ele tenta encontrar uma solução, ainda uma solução sem Deus, uma solução por si próprio. Irmãos, essas pessoas os encarcerados que parecem livres, são aquelas pessoas que parecem realmente que estão em liberdade, são pessoas legais, pessoas boas. Veja, o carcereiro, ele parecia que ele estava livre ali, ele morava fora do presídio, mas ele tinha que ficar lá, tinha que ficar tomando conta dos presos. Ele não podia permitir que eles fugissem, senão ele perdia a sua vida. Ele também estava preso àquele local. Mas há pessoas, irmãos, que parecem que são livres, são pessoas boazinhas, mas elas nunca se renderam aos pés de Cristo, porque não querem ceder o controle da sua vida ao próprio Deus. Então, diante das suas dificuldades, elas tentam encontrar soluções sem Deus. Foi o que ele tentou fazer: eu vou tirar minha própria vida. Irmãos, as pessoas às vezes, diante das dívidas, diante dos problemas conjugais, da separação, há quem pense em dar cabo da própria vida e pense que há uma solução nisso. Eu vou me livrar desses problemas. Vai encontrar um problema muito maior e sem solução, uma eternidade. Mas nós vemos aqui também Paulo clamando aqui com grande voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aquele homem foi enganado pelas circunstâncias. Parecia que todo mundo tinha fugido, as portas estavam abertas, mas os presos ainda estavam lá. Alguns talvez que as cadeias tenham se rompido, talvez tenham ficado com medo de sair diante da destruição, não sei, mas eles estavam lá. E aí Paulo, ele faz aquilo que a igreja deve fazer: abrir os olhos dos enganados, para que eles deixem de trilhar o caminho da morte e passem a trilhar o caminho da vida. Aquele homem estava enganado, ele estava achando que a solução era dar fim à própria vida, mas Paulo mostra para ele que ele não devia fazer isso. A solução nunca é tirar a própria vida, a solução é entregar a vida, e é isso que Paulo vai mostrar para ele, é entregar a vida para Cristo. Mas o grande problema é que ele, percebendo ali, ele percebe que há algo diferente acontecendo. Ele percebe que o tremor de terra foi algo divino, porque ele percebeu a providência protetora do Senhor. Os presos não morreram. Em terremotos de grandes proporções, as pessoas morrem aos montes, mas aqui ninguém morreu, algo impressionante. Então ele percebe ali a providência divina, e ele sabia que aqueles homens pregavam o caminho da salvação. Por quê? Por causa da pitonisa que ficou gritando isso um tempão, né? Então ele sabe que aqueles homens, eles estão anunciando algo da parte daquele Deus que provocou esse terremoto. Então ele pergunta: o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele ainda tem concepções particulares, independente de Deus. Ele acha que ele tem que fazer alguma obra para ser salvo. Ele acha que ele precisa praticar alguma coisa. O que eu tenho que fazer? E muitos de nós, às vezes, irmãos, nos enganamos com isso, porque achamos que precisamos nos salvar através de nossas obras. Às vezes dizemos: não, porque a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras. Mas nós queremos fazer alguma coisa, queremos algum mérito na salvação, quando na verdade a salvação é pela graça e não temos mérito algum. Mas esse homem ainda tem conceitos confusos na sua mente, e ele precisa de uma direção. E aí o quarto tipo de encarcerado que eu quero destacar
é aquele que reconhece a gravidade da sua condição. Porque embora, irmãos, aquele homem tivesse conceitos confusos na sua mente, ele reconheceu que precisava de salvação. Então, agora sim, chega o momento da palavra da salvação. E no versículo 31, Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Obviamente isso não significa que se ele cresce, os seus seriam salvos automaticamente. Não, os dele também precisavam crer. Porque veja bem, no versículo 32 diz: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Eles deveriam crer naquilo que estava sendo pregado. Então, crendo, eles seriam salvos. Essa é a ideia. Não é que eu creio, então agora quando eu for para o céu eu carrego a minha família agarrada na minha perna. Não tem esse negócio. Se eu não recebi Cristo como Salvador, mas minha mãe é crente, ela vai para o céu, eu vou para o inferno. Não existe salvação por atacado. É no varejo mesmo, né? A responsabilidade é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então a família não seria salva pela fé dele, mas a família seria salva se cresce como ele. É bem diferente. Veja, então, o texto diz que tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Irmãos, aquele homem, ele creu no Evangelho. Depois, no versículo 34, nós vemos sendo destacada a crença dele em Deus, mas só na atitude dele de lavar as feridas dos encarcerados, aquele homem que até então não havia feito isso, ele já demonstra que algo mudou. Ele lavou as feridas, né, como diz aqui o texto, e ele os levou para se reunir com a sua família. Irmãos, a evidência da conversão é o serviço que nós prestamos a Deus e ao próximo. Aí nós evidenciamos que nós nascemos de novo. Nós não prestamos esse serviço para sermos salvos, mas porque somos salvos. E veja bem, o texto diz que ele foi batizado, ele e todos os seus. Ih, pastor, será que tinha criança aí? É claro que não, meu irmão. Ele vincula aqui o crer a salvação, e foram batizados, obviamente, os que creram, como em Atos 2. Não tem, porque podia ter criança. Não tinha criança nada, tinha que crer. A criança não, criança de colo, meu filho não tem condições de crer no Evangelho ainda. E é importante que saibamos que nossos filhos não nascem salvos. Mas ele é filho de pastor, hein? Acho que já nasceu crente. Não nasceu crente não, mano. Tem que pregar o Evangelho para ele. E a gente deve fazer isso no lar, em casa, né? Não transferir a responsabilidade. Vivemos num tempo de transferência de responsabilidade. Pastor, tá aí, dá um jeito nesse menino aí que tá terrível, né? Não, é você na sua casa. Você precisa crer no Senhor Jesus, mas a sua casa também precisa crer. Os seus precisam crer. Não é automático. Meu filho também precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. Então veja, eles agora demonstram a sua fé em Deus, nessa comunhão que eles vivem ali à mesa, nesse serviço prestado àqueles homens, e o resultado é a alegria, né? E alegrou-se, como diz o texto, com toda a sua casa. Irmãos, não há como ser salvo e não desfrutar dessa alegria. Nós enfrentamos momentos de tristeza, mas a alegria da salvação, ela nos acompanha. Jesus disse em João 16, 22, que haveria uma alegria em nossos corações que ninguém poderia tirar. Então o homem salvo, ele vai se alegrar. É possível que em algum momento, se entristecendo, ele possa recorrer a Deus como Davi: Senhor, dá-me novamente a alegria da salvação. Mas Deus apenas, ele reaviva aquilo que já existe em nossos corações. Então, algo
Deixa eu dar uma água aqui. Opa. Deixa lá. Irmãos, é importante nós pensarmos. O cárcere pode ser físico, pode ser espiritual, mas Jesus Cristo, Ele tem poder para nos libertar do cárcere espiritual e de uma vez por todas do cárcere físico, quando nós nos encontrarmos com Ele na glória celeste. Então, de um jeito ou de outro, recebendo Cristo como Salvador, nenhum cárcere pode nos restringir, nada pode nos limitar, porque a igreja de Jesus Cristo é indestrutível. Nada pode parar a igreja do Senhor. Por isso, como falamos, há pessoas que elas estão encarceradas, mas elas vivem em liberdade. Há pessoas que são duplamente encarceradas, prisão física, prisão espiritual. Mas há pessoas também que parecem livres, mas na verdade estão encarceradas. Precisam conhecer Cristo. Mas há também aqueles que reconhecem a gravidade da sua condição e entendem: eu preciso ser salvo. Porque só quando nós nos conscientizamos da gravidade de ser pecador é que nós vamos buscar o Deus Salvador. E é esse trabalho que o Espírito Santo faz em nossos corações. É necessário entender que somos pecadores miseráveis, merecedores do inferno, e que o Senhor estende a sua mão de graça ao nosso encontro. Entendendo isso, precisamos nos render aos pés de Jesus Cristo, o único que pode nos libertar de uma vez por todas. E uma vez liberto por Cristo, nada mais pode nos prender. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, te glorificamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de refletir, ó Pai, acerca da Tua palavra, Pai, reconhecendo que se trata, ó Deus, da Tua revelação, ó Deus, e também pela oportunidade de expor esses princípios que, ó Pai, o Senhor já revelou para a nossa reflexão e prática. Eu peço a Ti, ó Deus, que Tu continues a falar a cada coração, de modo que o Teu nome seja glorificado através de cada vida, ó Deus, a partir do entendimento daquilo que foi comunicado e da prática também, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Pai, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.